Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Lapcast no ar. Aliás, o segundo episódio, e esse episódio tem um significado muito especial pra gente. Todos os episódios têm, mas esse aqui ele tem um significado especial por conta dos 60 anos, né, que a psicologia comemora, celebra este ano. A profissão teve um marco de contagem usado para declarar esses 60 anos a partir do ano de 1962. E quem é a nossa convidada de hoje para esse segundo episódio do Lapcast é a professora Edilmara Patrícia Rocha de Assis. Professora, seja muito bem-vinda. Mas antes, tá? Eu quero só fazer assim uma breve apresentação do seu currículo, para que as pessoas possam conhecer ainda mais o seu trabalho e o quanto a senhora contribui para a psicologia aqui na nossa região. Tá? A professora Edilmara, ela é graduada em psicologia pela Universidade de Contestado, especialista em saúde mental pelo Instituto Esperança de Ensino Superior, nosso IESPES, né? Especialista em preceptoria do Sistema Único de Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, pós-graduanda em suicidologia, quase não sai, minha gente, mas tá aí, é isso. Atualmente é docente no curso de psicologia do IESPES e já fez parte do quadro de docentes da UNAMA. Fundação Universidade de Contestado também, Núcleo Porto União e do Instituto de Filosofia e Teologia Santo Alberto Magno. É tudo isso, minha gente. Na área acadêmica, desenvolve atividades com as seguintes temáticas: psicologia do desenvolvimento, políticas públicas, ética, saúde mental e qualidade de vida, psicologia social e comunitária, direitos humanos. Tem experiência na área de psicologia hospitalar e da saúde, psicologia clínica. Essa é uma abordagem que ela vai comentar hoje aqui no nosso Lapcast. Seja muito bem-vinda, professora Edilmara, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, né? Especialmente pelo mês que a gente trabalha em prol de uma psicologia mais ética, mais real, mais fidedigna, não aquela que já foi contada, mas aquela que se aplica na realidade e principalmente na nossa região, que nem sempre vai ser condizente com todas as outras realidades do país, mas que precisa ser observada com muito carinho, com muita atenção e com o grande potencial que nós temos aqui de profissionais. Um dos nossos esclarecimentos, e que eu gostaria muito que a senhora começasse por esse primeiro passo, é para falar um pouquinho para a gente sobre a implementação da psicologia clínica aqui no Brasil, no nosso país. Certo, né? O que a gente vê enquanto lugar de psicologia clínica? Primeiro, aquele lugar que só trata, daquele lugar que vê ou aborda a pessoa a partir dos seus problemas, a partir dos seus diagnósticos, né? E a psicologia clínica, ela veio trazendo um lugar muito importante. Não é à toa que é o lugar mais reconhecido da psicologia, sim, no Brasil especialmente. Fora do Brasil a gente já conquistou um lugar a mais na psicologia, mas no Brasil está caminhando, né? Hoje a gente fala muito sobre a clínica ampliada, que é esse lugar também de clínica, mas de uma clínica que é acessível para todas as pessoas. A psicologia clínica nunca foi acessível para todas as pessoas. Ela foi talvez para aquelas que realmente entendiam uma necessidade ou porque em algum momento suas vidas não foram mais adiante e precisaram de um profissional da psicologia. Mas a gente precisa entender que a clínica, ela é especialmente para quem tem problemas ou para quem tem diagnóstico. Se a psicologia trabalha com autoconhecimento, por que não a gente chegar nesse lugar também a partir do lugar de promoção de saúde? Então, pensando nessa psicologia em 60 anos e que não começou com a psicologia clínica, né? A gente às vezes entende que sim, que foi lá o primeiro lugar, mas não, a psicologia estava para a educação, a psicologia estava para esse lugar de testagem. É aí que a gente vê a psicologia atuante no Brasil e depois vem esse lugar da clínica, mas foi esse o espaço conquistado no Brasil especialmente, né? Região sudeste, centro-oeste, enfim, lá se inicia, mas aqui há um fazer diferente também. Essa luta, ela iniciou com um movimento, né, onde as pessoas tinham uma preocupação em incluir mais do que se... Na verdade, ela, me corrija se eu estiver errada, ela iniciou no momento em que as pessoas, os doentes mentais, eles eram excluídos e colocados em lugares específicos, certo? Isso. Mais longe do convívio social, afastados, né? E visto como, não como seres humanos, né? A gente tem esse lugar mais específico da loucura. E a psicologia também foi atrelada, como se nós tratássemos de pessoas loucas, né? E na verdade não é isso.
Sim. que a gente tem que trabalhar. A gente precisa entender sobre potencialidades. E quando a gente fazia essa segregação de pessoas, a gente estava ali contribuindo para o viés da loucura. E por isso talvez a psicologia clínica foi reconhecida, né? Porque ela tinha ali um potencial de trabalho. Sim. Existiam pessoas reais, mas as pessoas não eram limitadas às loucuras apenas. E é por isso que hoje a gente já traz, saindo desse lugar de história, mas trazendo para a atualidade, essa clínica que é ampliada e promotora de saúde, não mais aquela que só vê um diagnóstico, né? Ou que só vê um lugar de estagnação do ser humano. O próprio Código de Ética fala pra gente que nós não somos seres cristalizados, não somos seres dinâmicos. Então, por que que no nosso fazer a gente agia desse modo, com pessoas cristalizadas? Certo. Olha, esse ano a psicologia brasileira completa 60 anos de existência, como nós falamos anteriormente, regulamentada aqui no nosso país, né? Ao longo desse período, professora, quais foram os principais impactos que a psicologia clínica brasileira sofreu? Bem, primeiro a gente traz um viés de competição, se assim eu for falar, né? Infelizmente, ainda no Brasil, a gente vê alguns movimentos entre qual é a melhor abordagem para se utilizar na clínica. Então, esse é um fator limitante e inicial, porque sempre ocorreu. O objetivo hoje é diferente, é distinto. Entender que cada uma tem o seu lugar, cada uma tem a sua aplicabilidade e o fim é o mesmo, né? Chegar até um ser humano e promover saúde. Só que esse foi um lugar muito limitante, inclusive para a gente entender como a psicologia funcionava e como a clínica, ao invés de ser um lugar de inclusão, né, a gente também excluía. Porque nem todas as pessoas se faziam presentes naquele lugar. E não se faziam presentes, talvez porque não se encaixavam, de novo, coloco essas aspas, num padrão clínico, ou naquele padrão que se esperava para estar na clínica. Então, são duas coisas muito importantes. Primeiro, aquele papel, de novo, que eu falei anteriormente, de segregar quem é que se encaixa ou não. E um outro que ainda perpetua, não em todos os espaços, mas existe, que é a competição entre qual é a melhor abordagem. E que não precisa disso. Todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem o seu espaço. E como escolher uma abordagem? Quem está de fora nos assistindo, de repente vai chegar assim, gostei, quero cuidar de mim, gostei de ouvir a professora Gilmara falando. Como é que eu posso procurar um profissional? Como seguir esse primeiro passo, professora? Na verdade, a gente precisa daquele movimento inicial, do reconhecimento de preciso estar, né, em um lugar que possivelmente vai ajudar a minimizar alguma coisa que acontece na minha vida ou que vai me promover um reconhecimento, né, de ser humano. E aí não existe uma condição específica de eu preciso ir com a abordagem centrada na pessoa, ou fenomenológica existencial, a Gestalt, ou a psicanálise, ou a TCC. Existe um lugar em que eu me sinta acolhido. A psicologia hoje tem muito esse lugar do acolhimento, né? E o que é se sentir acolhido? É você realmente se sentir pertencente ao espaço clínico ou em um lugar fora da clínica. A gente não pode só reduzir a psicologia, mesmo hoje sendo o tema, né? Mas em que aquele profissional me passe realmente confiança, a ponto de eu poder falar sobre a minha real história, sobre a minha condição de vida, sobre a minha essência. E que nem sempre aquela essência, aos olhos dos outros, e às vezes eu, enquanto cliente, não sei julgar, ou paciente, né? Só para não ficar aquele lugar só do cliente, mas talvez eu, enquanto cliente, não sei se esse profissional ou essa profissional é de confiança. E será que esse julgamento, né, vai ser estendido para fora do espaço clínico? Então, quando a gente fala do acolhimento, é o profissional realmente tentar, né, no seu lugar ético, expressar isso. E não só expressar, porque existe um código de ética. A gente trabalha que o código de ética ele vem para normatizar algumas coisas, né? Mas é a ética da pessoa que também implica ali na clínica. E o acolhimento ele é fundamental, porque nenhuma pessoa, ou poucas são as pessoas que vão chegar especificamente, eu quero fazer abordagem porque você segue, eu quero fazer psicoterapia porque você segue a abordagem centrada na pessoa. Não é isso, né? Eu preciso fazer psicoterapia e eu preciso de ajuda. E quando a gente, quem está nos assistindo, que é universitário, que
às vezes atravessa uma questão de ansiedade, depressão. Como é que ele vai identificar o momento que ele precisa procurar ajuda? Cada pessoa tem o seu momento. Tem o seu momento, né? É difícil a gente dizer, existe um ponto inicial ou um ponto final. Mas é quando a gente problematiza o nosso modo de ser, né? Ou o modo de estar nesse mundo. E aí pode ser, sim, a partir, né, de um estado deprimido, de crises de ansiedade, de problemas em relações, né? E são relações tanto no ambiente de trabalho, faculdade, universidade, enfim, ou relações de afeto, e que aquilo implica talvez em não continuar. E eu preciso parar e refletir, ou não está dando mais para suportar. Né? Então é realmente subjetivo quando a gente fala quando a pessoa geralmente ela entende quando é o tempo de pedir ajuda. Talvez tenha ultrapassado, mas é quando ela está talvez lá naquele último suspiro que a gente fala, que ela também entende a sua necessidade de ajuda. É muito legal, você fica com a gente aqui, tá? Olha, você pode também seguir o Lapcast, lá na Lapc, tá? Que vai ter, os episódios vão ser divulgados por lá também, @lapc_Santarém, é só ficar ligado, tá bom? Olha, professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre os estigmas, né, dos transtornos mentais. Como é que o governo tem atuado em relação a isso? Quais são as opções que nós temos dentro do SUS para cuidar, né? Quem não conhece como é que funciona a dinâmica para cuidar da saúde mental, né? Dentro de um serviço público mesmo. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a gente tem a rede de atenção psicossocial, né? Ela existe enquanto um funcionamento. Nem todas as cidades têm o mesmo modo de funcionar, como, por exemplo, vou citar alguns dos serviços que fazem parte da rede de atenção psicossocial, que não necessariamente envolve só o SUS, também o SUAS. Né? Então, por exemplo, a gente tem o CAPS, e aqui em Santarém a gente pode falar do CAPS 2, do CAPS AD3. A gente tem a atuação de NASFs, né, ao longo do território brasileiro, e também em atuação mais regional. A gente tem as unidades básicas de saúde, e aqui nós ainda não temos o profissional da psicologia inserido, mas em outros lugares nós temos, na rede de atenção psicossocial. Temos profissionais no CRAS e no CREAS. Existem realidades diferentes, mas lá se pode praticar o acolhimento, não a psicoterapia, né? Não é um produto desses serviços, mas é um lugar em que se tem um profissional que possa acolher, que possa contrarreferenciar, ou seja, dizer para onde eu posso estar buscando esse apoio, essa ajuda. Né? E eu não posso deixar de falar da clínica escola aqui, de um contexto santareno, que é a clínica escola de psicologia do IESTS, que também entra nesse lugar de rede de atenção psicossocial. Claro que ela está ligada a uma instituição, mas também uma instituição filantrópica, né, que trabalha em promoção de saúde, em tratamento, mas que hoje é um lugar de apoio para todas as populações, nas suas diversas vulnerabilidades. Eu não vou citar só a econômica ou a social, mas em todas as suas vulnerabilidades. Então, a gente precisa olhar para esses espaços que estão trazendo a possibilidade da psicologia ser acessível. E principalmente nessa rede de atenção psicossocial, a gente teve algumas mudanças com relação ao seu funcionamento. Né? E aí cabe sim a gente refletir sobre o quanto a psicologia também tem se colocado diante dessas mudanças. Se a gente vai, a grosso modo, aceitar aquilo que está sendo implicado na nossa profissão como um funcionamento total, ou se a gente entende que a psicologia ela deve ultrapassar essas realidades atuais, porque a gente está vendo de novo um retrocesso com relação ao acesso à saúde mental. A gente pode trabalhar de novo, vou usar a palavra promoção, mas a gente está retrocedendo e voltando ao cuidado enquanto tratamento. Então, ao mesmo tempo que esse ano a gente vai comemorar os 60 anos, né, de desafios, de habilidades, potencialidades da psicologia, a gente precisa discutir esse retrocesso com relação ao tratamento associado às doenças mentais ou psiquiátricas, enfim, como sejam compreendidas pela comunidade, como sendo, né, o principal fator de trabalho da saúde mental. Não é aí que a gente vai desenvolver um bom trabalho, não é aí que a gente vai trazer a minimização, talvez, de problemáticas, porque, de novo, a gente só está restringindo o trabalho da psicologia a uma população, que é aquela que recebeu um diagnóstico. E aquela que não recebeu, né? Ela não vai ter acesso à psicologia?
esse movimento pós-pandemia, o que a pandemia trouxe de demandas, e eu gostaria que a senhora falasse também sobre, principalmente os jovens que estão ingressando na psicologia, ou então aqueles que estão se formando agora e vão para o mercado de trabalho, juntando esse momento, não pós-pandemia, mas onde a pandemia está um pouco sob controle, né? O momento em que estamos sob controle na pandemia, o momento em que os jovens estão ingressando na universidade, aqueles que estão saindo para se formar. O que esperar desse momento para a psicologia, juntando com a experiência de vocês, né, que vem para nos orientar? Bom, eu tenho falado aí para as turmas que estão em ascensão, que elas vão se identificar ou não com uma nova psicologia. Né? Aquela psicologia que eu brinco em sala de aula, que é a jurássica, talvez ela não se aplique mais. Não em sentido de teoria, mas em realidades, e realidades que são distintas. Mas a gente precisa pensar nessa psicologia nova que surgiu com a pandemia, em olhar para essas pessoas que se adequam, por exemplo, ao atendimento online. Que antes nós já tínhamos uma resolução que falava para nós sobre como se dava esse atendimento, mas poucos profissionais praticavam. Sim. Até porque no período em que a gente se formou, a grande maioria que estava atuante na pandemia, não existia uma resolução, ou se existia era pouco trabalhada, ou nem sempre era conhecida pelo profissional, pelas próprias instituições de ensino, não eram trabalhadas, e portanto a gente entendia que a psicologia clínica ela se fazia a partir do que a gente está agora, no tete a tete, né? Eu preciso estar com você. Mas e como que é estar com você? Tem gente que fala que eu consigo ser mais verdadeiro ou mais real num atendimento quando eu não estou de fato na frente daquela pessoa, quando de repente é a tela que media esse processo inicial, né? Então, as pessoas que estão iniciando o curso de psicologia, elas vão viver um novo momento. Quem está ali no meio do caminho já viu o potencial que é essa psicologia, né? E quem está saindo, se não se adequar, vai ficar difícil. Por que vai ficar difícil? Porque a grande maioria das pessoas hoje, pós-pandemia, tem recorrido a esse novo fazer da psicologia, que é o atendimento online. Então, eu posso entender qual é a minha limitação, mas eu também posso trabalhar em prol dessa minha limitação. Né? Não necessariamente eu tenho que apenas dizer eu não consigo. Eu preciso entender por que eu não consigo. E sim, ok, também eu tenho esse lugar de realmente não dar certo de fazer essa psicoterapia. Mas por que eu estou puxando para o lugar do online? Porque foi a maior dificuldade que nós enfrentamos na pandemia, vindo de profissionais. Não eram as pessoas que recorriam ao serviço da psicologia que diziam eu não consigo ou não dá certo, porque as suas urgências eram maiores do que uma tela. Sim. Né? A tela do computador, a tela do celular, enfim, ou via telefônico, o atendimento, o plantão psicológico. Quem tinha maior dificuldade era aquele profissional ou aquela profissional que criou aquele lugar de que a psicologia precisa estar com a pessoa. Só que aí a gente precisa se questionar de novo, o que é estar junto com alguém, né? É estar aqui só fisicamente ou é estar disponível? E aí eu posso estar disponível a uma pessoa em vários formatos, não necessariamente só aqui, entre quatro paredes. Estão gostando, né? Tá. Olha, gente, mais uma dica para vocês. Professora, fale, por favor, seu Instagram para o pessoal começar a seguir. Olha, eu acho que é edilmara.patrícia. Olha, eu acho que... Coloquem lá depois. Vamos mandar um direct para a professora Olivi no Lapcast, né? Gostei do... Manda feedback lá para ela que ela vai gostar de receber, viu, gente? Olha, é o seguinte, professora, vamos falar sobre os avanços da psicologia, no sentido de o que esperar, né, desse novo fenômeno. Fala de fenomenologia, né, que é um dos assuntos que a senhora também manda ver. Então, vamos falar um pouquinho desse fenômeno novo, o que esperar, né? Vem aí, além da tecnologia, temos aí um outro... Fazendo um adendo aqui, o metaverso. Ele está vindo aí para trazer essa sensação de experiência. Lá na frente, quem sabe a psicologia também vai agregar isso, né? Na experiência não sabemos. E também, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? Esse convívio com a tecnologia, o que ele beneficia, né?
as pessoas que estão ali na tela direto trabalham. Eu, por exemplo, trabalho em Bragança, mas moro em Santarém, estudo em Santarém, né? E preciso de plataforma de streaming, enfim, de plataformas digitais para trabalhar. Assim como estamos aqui falando, e daqui a um tempo as pessoas vão poder rever esse momento aqui por conta da tecnologia. Então, existe o lado bom, mas existe o lado também que prejudica um pouco a nossa saúde mental. Gostaria que a senhora falasse sobre isso e as expectativas de futuro para a psicologia, por favor. Então, a psicologia não pode mais voltar no tempo, né? Como eu falei, não dá pra gente dizer que qual é a melhor ou qual é a que se adequa a partir do nosso olhar enquanto profissional. A gente precisa trabalhar com aquela psicologia que se adequa às pessoas que recorrem ao nosso serviço. E se a gente vai trabalhar com esta nova ciência aí a partir do metaverso, por exemplo, a gente precisa se apropriar desse lugar, né? E não se distanciar, como eu falo. Eu dou o exemplo em sala de aula. Antes a gente brincava de amarelinha. Hoje as crianças aprendem em tutoriais na internet como fazer a boneca brincar de amarelinha. Ou qualquer outra brincadeira. Aqui só fiz um recorte. Mas elas têm tutoriais, né? Elas não aprendem mais com uma outra pessoa, com o pai, com a mãe, com a tia, com a avó, com o coleguinha, como é brincar. E é um novo momento, né? Se a gente for ficar batendo na tecla que tem que retroceder, a gente não acompanha o desenvolvimento, a gente precisa se reinventar. Pode ser que tenha prejuízos, pode ser que tenha prejuízos. Mas se a gente também não trabalhar com essa potencialidade dessas novas crianças que vêm num mundo diferente daquele que a gente vivia enquanto infância e que talvez não exista, ou talvez exista de forma incompleta, né? A gente também não vai avançar. Então, se a gente não se apropriar desse novo fazer, que aqui no Brasil ainda não acontece, ou acontece de forma limitada, mas que em outros países já funciona, de novo a gente vai dizer que a psicologia está engatinhando, né? E aí a gente sempre vai ter esse recurso de fala como sendo uma justificativa para talvez a psicologia não se aplicar às realidades. A psicologia tem que continuar, não começar engatinhando, né? Ela tem todas que continuar, as vezes. todas as vezes. Tem que dar continuidade, né? Professora, manda uma mensagem para quem está com a gente, para quem... para todo mundo que está aí assistindo, geralmente as pessoas da psicologia, quem não é da psicologia, quem tem ainda aqueles estigmas, assim, para cuidar da saúde mental, acho que coisa de doido, etc. De médico e doido, todo mundo tem um pouco, né? Mas, enfim, desculpa, minha grosseria. Mas é isso mesmo. Manda um recadinho para eles. Tem gente que está lá assistindo a gente, tem vontade de cuidar da saúde mental, mas às vezes a família fala, os amigos falam, isso aí é coisa para, né, para quem não tem mais jeito, etc. E quer descartar e cria ali uma resistência para aquela pessoa cuidar de si mesma. Fala para eles, o que eles podem fazer? Bem, não esqueçam, né, ou entendam que aquele lugar de se colocar em primeiro lugar não é um problema. É, na verdade, uma necessidade que a gente precisa trabalhar com o ser humano e principalmente com as novas gerações. A gente aprendeu por muito tempo que primeiro o outro e depois eu. E quando a gente fala de saúde mental, primeiro a minha saúde mental e depois das outras pessoas, né? A gente ouve lá no avião, coloque primeiro a sua máscara para se salvar, para depois salvar os outros. A saúde mental é a mesma coisa. A professora Edmara ou a Edmara, a psicóloga, não está aqui dizendo para que vocês se tornem seres egoístas. Não é esse o sentido, né? Mas é o sentido de cuidado, de reconhecimento de que saúde mental não precisa ser vista quando é necessidade de tratamento. Saúde mental pode ser vista a partir do nosso lugar de cuidado, do nosso lugar de autoafeto, que se pouco entende, né, qual é a proposta do autoafeto. A gente só entende do autoafeto quando a gente se depara com a falta. E nós precisamos pensar que a saúde mental propõe isso, esse cuidado, esse olhar para si mesmo, e enquanto continuidade, e não enquanto estagnação. A gente pode e deve olhar para o ser humano, e principalmente para quem está aí fazendo psicologia, como saúde mental sendo sinônimo de saúde total, né? Não é à toa que a OMS hoje inclui a saúde mental como sendo fundamental para a gente pensar em saúde, não só como ausência de doença.
Muito obrigada pela sua participação no Lapcast, nosso segundo episódio. Certamente chamaremos você mais uma vez para cá. Muito obrigada. Até o próximo. Lapcast, para bom entendedor, Lapcast basta. É só continuar ligado, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada.